Fala aí, gestor, Ivan Andrade com vocês. Estamos aqui no Núcleo DR, iniciando o nosso podcast Gestor X, Multiplicar para Transformar, o espaço para conversas sobre liderança, sobre gestão, sobre propósito, sobre empreendedorismo, sobre educação financeira e desenvolvimento humano. Esse podcast nasceu com uma missão de formar e desenvolver discípulos, gestores que amam a Jesus e que compreenderam que os seus dons, seus talentos e seus recursos não são apenas ferramentas profissionais, mas instrumentos para transformar vidas e expandir o reino de Deus. Porque nós acreditamos que multiplicar não é apenas aumentar os resultados, otimizar os resultados, mas transformar vidas através dos recursos, dos talentos e oportunidades que Deus coloca em nossas mãos. Para isso, estamos recebendo aqui um convidado muito especial, o Murilo Martins de Andrade, gestor, discípulo de Jesus, atualmente proprietário de 6 empresas, 4 delas nos Estados Unidos, onde reside há cerca de 2 anos, e 2 empreendimentos ainda no Brasil. O Murilo Andrade, ele é formado em administração de empresas, é formado em direito também, com várias especializações, um mestrado e um doutorado aí na universidade, UTFPR do Paraná, no UFPR do Paraná, e com um especialista, né, um mestre e um doutor na área de educação, de gestão gestão de instituições de educação, instituições e faculdades. E eu dou as boas-vindas a você, Murilo. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Gestor X. E antes de nós falarmos sobre gestão e educação financeira, eu gostaria que você se apresentasse e contasse para nós quem que é o Murilo, esse ex-reitor universitário, né, que trabalhou mais de 20 anos na área de ensino, decidiu dar um ponto final no emprego formal, empreender e em menos de 2 anos alcançar um faturamento a partir das suas empresas de mais de 5 milhões de reais no ano de 2025. Como que foi sua trajetória como educador, como ex-reitor, gestor, empreendedor que tem buscado e alcançado a liberdade, a independência e a excelência financeira? Primeiro, me apresentar, eu sou irmão do Ivan. Sou irmão do Ivan e é uma honra, né, ser teu irmão, Ivan, porque eu tenho o Ivan e o Jaime, e são irmãos que sempre me ensinaram muito nessa área, sempre me ajudaram muito, todos os passos que eu tomei. Nossa família é uma família relativamente humilde, é uma família que, graças a Deus, nunca faltou nada, mas também não era uma família que esbanjava, né? E os nossos pais sempre acreditaram muito em educação. Então, eles deram para nós a oportunidade de estudar, a oportunidade de se preparar, e eu busquei esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento, sempre estudando, tá aí na minha trajetória, né, chegando a um doutorado, 2 faculdades, e eu acho que isso me ajudou muito na ideia de crescer profissionalmente, crescer financeiramente, e nós vamos falar um pouco aqui nesse podcast, tudo que a gente tem alcançado, tudo que Deus tem feito em minha vida, nas nossas vidas, e é uma honra estar aqui, é uma honra falar sobre finanças, falar sobre tudo que Deus tem feito na minha vida nos últimos anos, e como Ele tem nos abençoado, tem abençoado a nossa família, e é muito bom estar aqui com você hoje, Ivan. Murilo, primeiro dizer que a honra é toda minha de ser teu irmão, aprendo muito com você, essa dedicação, todo esse teu cuidado em construir uma trajetória de formação acadêmica relevante e para chegar nesse nível hoje que você alcançou. E eu queria perguntar para você, Murilo, como é que surgiu esse anseio, né, essa disposição em investir e contribuir em projetos para transformar vidas e realidades nas localidades, nos vários lugares onde você tem tido a oportunidade de estar e de contribuir financeiramente? Eu creio que nos últimos anos
se a gente for voltar um pouco na minha trajetória, Ivan, teve um momento na minha vida que eu me converti a Cristo, né? Isso foi lá em 1999 e desde que isso aconteceu, desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, muita coisa mudou. A gente passa a viver não para nós mesmos, mas para Cristo. Desde o princípio eu entendi muito claro a questão dos dízimos, das ofertas, mas nos últimos anos Deus tem falado muito comigo sobre generosidade, sobre abundância, né? A Bíblia, ela tem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro, falam sobre finanças e ensina muito, então, nessa área. Mas nos últimos anos, Deus tem falado muito comigo sobre generosidade e abundância, sobre um coração generoso. E eu acho que isso é o ponto, é algo que tem queimado no meu coração. Nós precisamos ter uma vida generosa, uma vida abundante, deixar aquela mente escassa, sabe, Ivan? Eu creio que a escassez, ela atrapalha muito a vida da pessoa, e eu posso falar sobre isso porque por muito tempo eu tive essa mentalidade de escassez. E aí você pode perguntar, tá, mas o que é uma mentalidade escassa? Uma mentalidade escassa é aquela pessoa que ela tem tanta preocupação sobre dinheiro, sobre falta de tempo, que ela foca naquilo de uma forma que ela esquece o redor, ela esquece que Deus tem algo mais para ela, entende? É aquela pessoa que, se você convida ela para um churrasco, para um rachide, e para ele levar alguma coisa, ela vai levar, de repente, uma carne mais barata, ela vai levar a bebida mais barata, porque ela está preocupada com o seu dinheiro. Então ela vai para uma pizza que a gente vai rachar e muitas vezes ela, não vou participar, ou então ela quer participar, mas ela não dá o dinheiro, ela espera que alguém dê por ela, ela vai num almoço, ela espera que alguém pague por ela está sempre esperando que os outros lhe deem, e não que ela dê. Então essa é uma mentalidade escassa. A mentalidade escassa, muitas vezes, é você ir num restaurante e não dar uma gorjeta, não dar os 10%, achar que os 10% é um absurdo. Eu vejo vídeos aí de pessoas que tentam ser espertas e falar assim, não vou pagar os 10% porque isso não está em lei, não sei o quê. Ou então lá nos Estados Unidos a gente tem a cultura muito forte da tip, né, da gorjeta. E isso é uma cultura do americano, de dar gorjeta, de dar algo mais para as pessoas. E aqui os brasileiros, e aí de forma geral eu falo, o brasileiro tem muita dificuldade de dar gorjeta porque ele é muito escasso. Ele acha que não, eu tenho que ter a melhor negociação, eu tenho que pagar o menor preço. Ele tenta, numa negociação, ele tenta tirar o máximo, né? Não estou falando que não possa negociar. A gente vai comprar um carro, eu recentemente comprei um carro, eu negociei. Mas uma coisa é você ir comprar um carro, negociar, outra coisa é você ir ali comprar uma dúzia de ovos e querer pagar o menor preço possível porque você quer ter a melhor vantagem possível. Então essa mentalidade escassa, por muito tempo eu tive também, e eu creio que Deus tem falado muito comigo sobre generosidade, sobre abundância, de ser abundante, ser generoso, e Deus, Ele quer isso da gente, Ele quer essa generosidade da gente. Então acho que é sobre isso, sobre ser mais generoso, mais abundante na vida das pessoas. Muito legal, Murilo. E interessante você estar tocando nesse assunto. E eu queria fazer um contraponto aqui. Você foi um reitor universitário que formou e colou grau aí de, pode-se dizer, milhares mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil alunos. E como é que é possível você alinhar ou desafiar as pessoas a compreenderem que a educação financeira, compreender que buscar os princípios da palavra, como você bem falou, de generosidade, de alimentar a multidão, de cuidar dos órfãos, das viúvas, como é que a gente consegue, Murilo, alinhar isso, né, o natural com o espiritual? Como é que a gente poderia, né, na tua visão de macro, de gestor, de formação de pessoas, de líderes, de gestores, como que seria possível? Como é que você enxerga isso? Primeiro você falou bem, educação.
educação financeira. E aqui vai uma crítica muito forte para o sistema educacional brasileiro e mundial. Tá? Não é só o brasileiro que peca nisso. A educação, seja educação básica, até a educação superior, ela falha muito nisso, na educação financeira. Os nossos jovens teriam que ser educados financeiramente lá no começo da sua vida acadêmica. E isso não acontece. Então a gente está ensinando crianças, ensinando jovens, você tem que calcular a massa do Sol. Não estou falando que é errado calcular a massa do Sol, mas eu acho que tem coisas antes, tem coisas básicas de educação financeira que precisam ser ensinadas, conceitos que precisam ser ensinados e que não se ensinam. Você é um especialista nisso e você sabe hoje quanta gente hoje sofre com endividamento, com famílias que estão aí totalmente endividadas porque não tiveram educação financeira, faltam princípios bíblicos, falta conceitos básicos sobre orçamento. Então, acho que esse é o primeiro ponto, educação financeira. Todo mundo teria que ter educação financeira e isso teria que começar lá na educação básica. A criança teria que entender o que é educação financeira, sobre conceitos de ganhar e gastar, sobre conceitos de receita e despesa, de investimento, e isso não acontece. Acho que começando pelo alicerce seria isso, educação financeira na educação básica e sempre ir melhorando, porque não adianta você ensinar para uma criança a investir em ações, investir em criptomoedas. Esses conceitos ele não vai entender, mas os conceitos básicos de educação financeira são fundamentais. E aí, nós cristãos temos a Bíblia também para nos ensinar junto com isso aí, porque nós temos a educação financeira de uma forma tradicional e nós temos a educação financeira bíblica, os princípios bíblicos que ao longo do tempo a gente vai aprendendo e vai aplicando na nossa vida. Então, você tem dados aí sobre endividamento, né? Fala um pouco sobre isso aí, porque acho que isso é importante falar, né? Dados recentes do IBGE demonstram que 80% das famílias, Murilo, elas estão endividadas. 80%, olha o número. E cerca de próximo aos 50% as separações, os divórcios, 50% deles, né, e tem crescido, esse número tem aumentado, o número de divórcios ao longo dos últimos anos, eles têm origem na pressão financeira, no conflito financeiro e na falta, né, na falta do conhecimento de lidar com isso. Então, esses números são muito expressivos, Murilo, e você alinhar esse natural com o espiritual, ter o conhecimento, sim, buscar a formação desde jovem, os nossos filhos, as pessoas que estão próximas, na escola, mas também assim, conhecer dos princípios, os princípios da palavra. A palavra nos ensina muito sobre princípios e sobre aplicações práticas que podem nos levar a não sofrer esse tipo de trauma, esse tipo de escassez que hoje, especialmente o Brasil vivencia. E aproveitando, né, e até antes de entrar nesse, bem interessante isso que você falou, recentemente, agora me lembrei, eu vi um post do Thiago Nigro, né, o Primo Rico, falando sobre você pega uma criança, por exemplo, e coloca na frente dela uma barra de ouro e uma barra de chocolate. Qual que você acha que ela vai escolher? É interessante a pergunta, né? Geralmente a criança vai escolher a barra de chocolate. Se você coloca na frente da criança 10 notas de $1 e uma nota de $100, né? Qual que ela vai escolher? Se você coloca na frente da criança assim, você pode ir na piscina hoje ou daqui 6 meses você vai para Disney. Qual que ela vai escolher? É claro que ela vai escolher a barra de chocolate, ela vai escolher as 10 notas de $1, ela vai escolher a piscina, porque não que a criança é burra, mas a criança, num princípio, ela não tem maturidade, ela não consegue ver valor, ela não consegue entender vamos dizer assim, o valor das coisas. Só que os adultos hoje têm feito essas escolhas, né? Quando você fala de endividamento, mais de 80% das famílias endividadas, é porque hoje as famílias, os adultos estão escolhendo coisas, estão investindo em tigrinho, estão investindo em bets, apostas, estão investindo no prazer momentâneo,
ao invés da acumulação para o futuro. Então a barra de chocolate está ganhando a barra de ouro para os adultos também. Não é só um adulto hoje está escolhendo a barra de chocolate em vez de escolher a barra de ouro. Então, eu me lembrei disso agora, é interessante falar porque é bem isso. A educação financeira, que lá atrás não foi feita, hoje reflete nessas famílias endividadas, as famílias cheias de problemas, essas famílias que estão, né, marido e mulher se separando muitas vezes por causa da questão financeira. Sem dúvida, Murilo. E essa perspectiva de longo prazo, ela de fato, ela está muito, é difícil das pessoas compreenderem isso, falar assim, não, eu vou fazer um planejamento, né? Vou ter vou decidir hoje não consumir, vou decidir hoje poupar, vou decidir hoje investir, para ter a possibilidade de, por meio dos juros compostos, que hoje nossa sociedade, nosso país vivendo numa taxa de juros aos níveis atuais, tem a possibilidade de construir uma renda, construir uma reserva de emergência, uma reserva de investimento no longo prazo, para que lá na frente ela possa desfrutar disso. Então, e alcançar a independência financeira, que são alvos, a liberdade financeira, a independência financeira, a excelência financeira, são alvos que precisam ser estabelecidos como metas. Nós precisamos ter metas para isso. Eu falo muito sobre isso no livro, falo muito sobre isso no livro que Deus me deu a oportunidade de escrever. Mas o que eu queria, esses alvos, né, estabelecer esses alvos, essas metas, é uma grande dificuldade do brasileiro como um todo. Ele pensa sempre no consumo imediato, né? Mas para você, Murilo, assim, você já construiu a tua reserva, né? De alguma forma, né? Não sei se está longe, está distante ou está próximo daquilo que você imagina. Mas como é que você, o que significa para você ser financeiramente independente? Como é que você conecta essa questão financeira com o teu propósito de vida e de obediência a Deus? Conta para nós aí como é que é essa relação do dinheiro com esse propósito de vida, com a missão que Deus tem te designado, Murilo. Eu creio assim que a independência financeira é quando o dinheiro começa a trabalhar para você. E não você pelo dinheiro. Né? E eu acho que esse é um propósito que a gente deve alcançar. Né? O dinheiro começar a trabalhar. E o que é o dinheiro? Na verdade é o dinheiro, os bens. É você chegar num momento da sua vida que você tem uma condição tal, você tem aplicações, você tem bens que te geram valores para que você, então, possa parar de trabalhar e poder ter uma vida, mesmo parando de trabalhar, ter uma vida boa. Né? O problema é que as pessoas elas não têm essa noção. Né? Elas ganham X e gastam 2X. E aí elas não conseguem fazer uma reserva para esse momento futuro. Acho que esse é o principal problema. Os prazeres imediatos, né? Então a gente vê hoje muita gente que quer ter o melhor iPhone possível, mas que não tem condições de ter o melhor iPhone possível. E aí as pessoas não conseguem fazer essa distinção. Ah, mas eu uso meu iPhone para trabalhar. Tudo bem. Então tá bom. Então você precisa ter um bom telefone porque você usa para trabalhar. Mas a maioria das pessoas não é isso. A maioria das pessoas ela quer ter o melhor iPhone, mas ela não entende que aquele iPhone que ela está comprando ela está consumindo as reservas do futuro. Então, a pessoa ela antecipa seus prazeres. Então, ela entra num financiamento de um carro e paga uma fortuna por um carro num momento que ela não pode ter aquele carro. Ela vai num restaurante muito bom e tudo bem, não estou falando que você vai parar de viver, você ter uma vida
onde você não vai num bom restaurante, mas você tem que ter um controle de gastos, você tem que ter um orçamento. Essa é a questão. Eu ensino muito para os meus filhos isso. Um dos meus filhos, recentemente eu tive uma conversa com ele, porque eu abri uma conta bancária para ele e eu falei, eu ensino muito finanças para os meus filhos, e eu abri uma conta bancária para ele e falei, filho, essa daqui é a conta bancária, você vai prestar algum serviço para mim, eu vou te pagar, eu vou te dar alguns recursos, a parte de comida, a parte de roupas, a parte de vamos dizer assim, de casa, você não vai, enquanto você estiver na idade escolar, você não vai se preocupar. Agora, os teus prazeres, você tem que ganhar para isso, né? E recentemente a conta dele já estava tava já No vermelho. abaixo do limite. Quase e aí eu vermelho. fui olhar para ele, ele tinha Spotify pago. E aí eu falei para ele, filho, você tá... Lembra do conceito que eu te falei que você não pode gastar mais do que você ganha? Então você tá gastando mais do que você ganha. Você pode ter nesse momento Spotify pago, né? E é sobre isso, a gente tem que sempre fazer essa análise. Eu posso ter isso nesse momento? Parece que eu estou fazendo um contrassenso, eu estou falando de escassez, de você não ter uma mentalidade escassa, e estou falando sobre abundância. E aí a pessoa pode achar que, então, quando eu falo de abundância, ela vai ser abundante em todas as coisas. E não é isso, entende? Não é sobre isso, né? A questão do orçamento é muito importante, de você ter um orçamento mensal. A pessoa que ela tem problemas financeiros, né? Você me ensinou muito sobre isso, você me ensinou muito sobre essa questão do orçamento, você me ensinou muito sobre essa questão de investimentos, e isso que está no teu livro hoje são ensinamentos de uma vida inteira tua, né? E você aprendeu muito sobre isso. Então, esses ensinamentos que você colocou no teu livro são ensinamentos que você, por muito tempo, você passou para as pessoas. Eu acho que isso que é legal, né? Por isso que a pessoa ela precisa ler o teu livro, porque são coisas que você hoje, numa mentoria, numa conversa, você passa para aquela pessoa, e tem coisas que são tão básicas ali, mas tem coisas mais avançadas também, né? Hoje a gente está num outro nível, né? Hoje a gente então tem aplicações em mercado de ações, aplicações em mercado de criptomoedas, aplicações em investimentos imobiliários, nós temos sociedade em algumas coisas, que já é um nível mais avançado daquele nível básico que lá atrás nós aprendemos, né? Muito legal, Murilo. E assim, claro que a tua jornada, ela não foi só de sucesso, não é mesmo, Murilo? Muitos desafios aconteceram. E conta para nós aí como é que essa questão da fé, do Murilo tomar decisão, quais foram os passos básicos aí que o Murilo deu ao longo da sua jornada, da sua caminhada aí para chegar hoje nessa condição financeira, nesse nível financeiro. Você podia contar algumas experiências suas aí de bons resultados e também de desafios aí que não foram tão bons assim? É engraçado, né? Você falou aí no começo do podcast, né? Hoje eu tenho 6 empresas onde eu sou proprietário ou eu sou sócio dessas empresas, né? 4 nos Estados Unidos e 2 aqui no Brasil. E eu fui empreender tarde, sabe, Ivan? A minha primeira empresa eu abri com 40 anos, entendeu? Hoje eu tenho 53, mas a primeira empresa eu abri com 40 anos. Muitas vezes, por muito tempo eu empreendi para os outros, né? Eu trabalhei como reitor universitário por mais de 23 anos, e eu era um empreendedor dentro da empresa dos outros. Então eu via aquele negócio como meu negócio e eu queria gerar mais recursos para o meu chefe, né? Hoje, graças a Deus, as minhas empresas, como você falou aí, no ano de 2025 eu faturei quase 5 milhões de reais. Algumas ainda estão num processo mais embrionário, outras já estão num processo mais maduro de faturamento. Eu tenho, aqui no Brasil, eu tenho 2 empresas, uma na área educacional e uma na área de containers. Lá nos Estados Unidos eu tenho empresa de serviço, prestação de serviço na área imigratória, eu tenho uma empresa de investimento imobiliário, onde nós somos sócios, eu tenho uma empresa na área, uma franqueadora na área de milkshake, eu tenho uma franquia nessa área também. Mas antes de eu ter sucesso nas minhas empresas, eu tive fracasso também. Eu abri uma empresa
que era um instituto profissionalizante, onde eu achei, cara, eu vou bombar, eu sou da área de educação, eu conheço de educação e eu sei que cursos profissionalizantes são importantes. Mas eu errei muito no processo, eu errei muito na modelagem do negócio. Veio a pandemia complicou também, porque os meus cursos eram todos presenciais e não dava para simplesmente mudar para a distância. Então, por muito tempo, eu tive que tirar dinheiro no meu bolso para colocar no negócio. Só que isso me trouxe aprendizado, sabe, Ivan? Eu acho que os fracassos, eles também trazem aprendizado. Não estou falando que você vai fracassar de forma, eu vou fracassar para depois, para aprender. Não, não. A ideia é sempre você ir para ganhar, né? Ir para ter o melhor resultado possível. Mas acontece isso de você fracassar. Então, eu fracassei, eu tive que colocar dinheiro meu, eu tive prejuízos, mas eu aprendi muito no processo e essa empresa, esse Instituto Profissionalizante que eu falei, foi a semente da minha empresa educacional, que eu tive muito sucesso com ela. Então, acho que é legal isso, de você entender que você, na tua vida empreendedora, você pode ter derrotas, não é que não é ruim ter derrota, ninguém gosta de ser derrotado, mas as derrotas te ensinam também, sabe? E você tem que ter um ato de fé, entende? Eu, por 23 anos, eu fui reitor, eu tinha aquele meu salário mensal, e o salário mensal, ele te escraviza também, né? Ele te escraviza porque tá ali todo mês, então você tá cômodo, tá confortável e tal. E eu acho que as pessoas têm que olhar essa situação, não estou falando que ela vai pedir demissão amanhã, mas ela tem que fazer um planejamento para pensar nessa possibilidade de sair do CLT, sair dessa escravidão do CLT e empreender. Empreender para poder ter a independência financeira que a gente fala, empreender para ter, para poder ganhar mais, poder investir no reino, investir nas pessoas, em projetos missionários, investir no seu eu do futuro também. Então, esses fracassos ajudam muito a você ter sucesso depois também. Muito bom, Murilo. E quais são os hábitos do Murilo hoje? Os princípios que ele segue na vida dele lá nos Estados Unidos, hoje há praticamente 2 anos morando nos Estados Unidos. Você podia nos dar aí um norte, como é que foi essa decisão de romper com o CLT, de dar esse passo de fé de morar nos Estados Unidos? Conta para nós aí, Murilo, como é que foi esse processo, como é que foi essa jornada? É difícil, né? É difícil. Quando eu estava saindo da universidade que eu era reitor, Deus colocou muito forte no meu coração essa ideia de ir morar fora. Nós colocamos debaixo de oração, a nossa família colocou debaixo de oração, e oramos por muito tempo, e eu sempre deixei claro para minha família que tinha que ser algo que toda família tinha que ter paz no coração para esse projeto, né? Então nós oramos por muito tempo com a nossa família. Eu acho que isso é importante também, que os teus projetos sejam os projetos da tua família também, e não só os teus projetos, né? Muita gente toma decisões sem colocar essas decisões debaixo de uma orientação divina, e debaixo também de uma visão de família, entende? Eu creio que o nosso Deus é um Deus geracional, e muitas vezes as coisas que você faz não é sobre você, mas é sobre os teus filhos, é sobre os filhos dos teus filhos, é sobre os netos dos teus filhos, entende? E essa ida para os Estados Unidos foi muito sobre isso. Eu estava muito bem no Brasil, eu estava numa situação confortável profissionalmente, eu já tinha a minha empresa ganhando muito bem, Curitiba é uma cidade maravilhosa, mas Deus tinha colocado aquele anseio de ir para os Estados Unidos, e aí eu apliquei por um green card, apliquei por um processo de EB1, de habilidades extraordinárias, tive sucesso nesse processo, eu acho que isso também confirmou, então, o desejo que Deus colocou no meu coração de ir para os Estados Unidos. E aí, diante disso, eu acho que lá nos Estados Unidos, Deus falou muito forte no meu coração sobre a provisão diária. A gente olha, quando a gente lê a Bíblia, né, os cristãos que sabem um pouco da Bíblia, da história do povo no deserto, sabe do maná diário que Deus derramava sobre a vida das pessoas. Então, diariamente Deus mandava um maná, as pessoas colhiam aquele maná, e aquele maná era para aquele dia.
se eles guardassem aquele maná pro próximo dia, aquilo ia cheirar mal e ia criar bichos, né? E lá nos Estados Unidos, por muito tempo Deus me falou sobre isso, ó, a provisão é diária. Então você me busca diariamente, busca o pão que desceu dos céus diariamente. E eu comecei a buscar isso, de buscar diariamente a face do Senhor, de buscar o Senhor nas minhas decisões, nas minhas escolhas, no que eu ia fazer, nas questões da minha vida. Então é sobre isso também, buscar diariamente a face de Deus, para ver o que Deus quer, inclusive na área financeira, inclusive nessas empresas que eu abri. E aí Deus foi falando comigo, foi me ministrando, foi colocando então essa questão, ó, seja abundante, seja generoso, né? E isso eu tenho ensinado. Então, coisas de, por exemplo, você pegar um carro seu e dar para um missionário, né? De você pegar um carro, né? Nesses anos, de Deus falar contigo, ó, dá o carro para aquela pessoa. E não foi uma vez, foi mais de uma vez. E eu, caramba, será que isso é de Deus? E Deus confirmando aquilo lá, de Deus me dar sonhos de falar assim, ó, vai lá na igreja e dá tanto de oferta, né? Valores que eu nem imaginaria. E no sonho eu chorar de alegria por fazer aquilo ali, né? De dar aquele cheque assim, de uma quantia assim surreal. E eu acho que essa dependência de Deus, essa vida diária com Deus, essa provisão diária de Deus te faz também você ter essa intimidade, você ouvir o Espírito Santo e tomar essas decisões financeiras, né? Interessante, Murilo, que você está passando esses dias aqui no Brasil, já fazem um pouco mais de 2 semanas, semana que vem você está voltando para os Estados Unidos, e a gente, apesar de ser irmãos, a gente sempre não, mas invariavelmente a gente morava em cidades distintas, né? Cidades longínquas, no caso. E agora a gente está bem distante, eu estou aqui em Curitiba, você mora lá em Windermere, lá próximo a Orlando. Mas eu sempre aprendo com você. E a gente sempre buscava conselho, eu sempre busquei conselho em você, na família, em pessoas que detêm um conhecimento e que eu considero que muitas vezes extraordinário em determinado assunto. E sempre fui muito observador, então eu observo muito você, eu testemunhei, vivenciei muitas dessas experiências que você relatou, de contribuir com o reino, de contribuir com projetos missionários na África, em outros lugares. Mas assim, lá nos Estados Unidos, Murilo, quais são os comportamentos que você tem observado lá no americano, que é a maior economia do mundo, que de forma consistente, né, não apenas na questão financeira, mas nos aspectos emocionais, espirituais e relacionais, qual que você chama mais a tua atenção e qual que você, vamos dizer assim, que mais te transformou a tua perspectiva, a tua visão em relação à cultura e buscar investir no reino, Murilo? Eu vejo assim, ó, o americano, ele tem esse coração generoso, ele tem esse coração abundante. Eu já falei aqui da tip, da gorjeta. O americano é generoso mesmo na gorjeta, ele é abundante, e por ele ser abundante, ele acaba também recebendo em abundância, né? Tem vários textos bíblicos que falam sobre isso. Tem um provérbio, Provérbios 11, 25, que fala que a alma generosa prosperará, né? E o que regar também será regado. Então, eu vejo que o americano, por ele ser essa alma generosa, ele é regado. Ele rega e ele é regado. E esses comportamentos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando a gente alugou a nossa casa, tinha muitos espaços para mobiliar. E o americano tinha um vizinho na minha frente que estava se mudando, e ele ia para uma casa menor, tudo. E um dia ele colocou um sofá na frente da casa dele, que a gente fala que é o lixo, mas não é bem o lixo, mas ele colocou um sofá porque e o sofá novo, e ele ia para casa nova, ele não teria espaço. Ele não vendeu o sofá, ele doou para quem poderia usar aquele sofá. E eu peguei aquele sofá, e aí o vizinho viu,
E ele me chamou na casa dele e falou, ó, eu tô me mudando e tudo isso daqui eu não vou levar para casa não. Você quer? Ele me deu aquilo lá. Mas é uma pessoa. Não, não era. Eles são assim. Eles têm muito esse coração. Eu tenho hoje bicicletas lá que são bicicletas que eu peguei no lixo, né? Parece que eu tô pegando no lixo as coisas. Não, não é isso. Aqui o americano tem muito disso de dar. O brasileiro aqui, eu vejo brasileiro muitas vezes vendendo pote de Tupperware. Sabe, no mercado vender pote de Tupperware, mas tem aquele pote que já faz 20 anos, a tampa já tá escura, e ela tá vendendo, as pessoas vendendo coisas assim. Desculpa, gente, não é isso, não é, então eu não posso vender as coisas, tal. Não é sobre isso, mas olha a diferença de uma mente escassa, de uma mente de uma pessoa que não tem esse coração generoso, e do americano que tem esse coração generoso. E aí, pode pesquisar cidades nos Estados Unidos onde alguns lixos, vamos dizer assim, das pessoas são coisas novas que estão ali que eles não estão vendendo, eles estão dando. Né? Eles estão dando porque eles sabem que alguém vai precisar daquilo ali. Então, eu acho que nos Estados Unidos, nos últimos anos, eu tenho aprendido sobre isso, sobre essa questão de você ser generoso, ser abundante, de obedecer os princípios bíblicos e o Senhor honrar isso, né? A Bíblia fala sobre emprestar aos pobres, né? Quem empresta aos pobres, quem dá aos pobres empresta a Deus. Olha que princípio esse, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Olha, Deus é como se Deus agora, tipo assim, eu tô dando ao pobre e eu tô ficando, Deus está tendo uma dívida comigo. Que maravilhoso eu saber que eu tenho essa bênção divina porque eu dei aos pobres, entendeu? Então, é sobre isso que eu tenho aprendido muito lá nos Estados Unidos, de abundância e generosidade, e que isso volta para ti. Né? E eu tenho visto isso voltar para mim, e não é a força do meu braço, né? Eu tive uma empresa americana que em 2025 faturou quase $500 mil, e eu olho hoje, eu não entendo como que isso aconteceu, mas eu entendo que é Deus abençoando, é Deus mandando cliente, é Deus fechando os negócios, é eu prosperando de uma forma justa, de uma forma, oferecendo um serviço justo, entendeu? Mas muitas vezes não é a força do nosso braço, né? As pessoas acham que a força do meu braço vai conquistar todas as coisas. Não, eu faço a minha parte, mas é Deus que abençoa e traz esses resultados. Em resumo, Murilo, tudo aquilo que você tem falado e demonstrado que não é porque uma pessoa ela é financeiramente bem-sucedida que ela deixe de ter alguma responsabilidade, pelo contrário, ela passa a ter uma responsabilidade maior ainda com a sociedade. Na minha perspectiva, naquilo que eu enxergo, né? Não só com a sociedade, mas com o seu país, com a sua igreja, com o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a você mesmo, né? E essa tua perspectiva, você é um discípulo de Cristo, já ficou claro isso aqui para nós. Você é um homem que tem buscado fazer a vontade de Deus, de cumprir, né, a verdadeira religião de cuidar dos órfãos, das viúvas, de alimentar a multidão. Como é que esse processo, qual que foi a decisão, né? Qual foram os passos práticos seu ao longo da tua caminhada? E talvez a decisão financeira mais importante que você tomou e que hoje você pode considerar assim, essa minha decisão mudou a minha vida, mudou a minha vida no conceito de relacionamento com Deus, com a tua família, com a igreja. Qual que foi essa decisão? Você consegue se lembrar disso? Você tem, vamos pensar que não seja somente uma decisão, mas quais decisões seriam essas? Não, boa pergunta e é necessário refletir, né, a resposta. Acho que são alguns passos, são algumas decisões. Talvez a primeira que eu falaria era ter humildade. Ter humildade para saber que tem pessoas que sabem mais sobre determinado assunto do que você. E aí novamente eu trago para o nosso relacionamento.
entre irmãos. Então, eu sei que você e o meu irmão mais velho conhecem muito mais de finanças, aplicações, investimentos do que eu. Então, eu me lembro de várias vezes de sentar contigo e você me mostrar gráficos sobre ações que estão em queda, ações que estão a hora de comprar, a hora de vender. E essa é uma competência, é um dom que Deus deu para você. E que eu tenho dificuldade maior sobre isso. Então, essa humildade de saber que eu posso aprender contigo, que você pode me ensinar e que as tuas decisões são mais sábias do que as minhas nesse determinado assunto. As pessoas, elas têm essa dificuldade. E elas, muitas vezes, elas não buscam, o orgulho delas não busca conselho. Então, por exemplo, eu estou com uma situação no meu casamento. Eu vou buscar um pastor, vou buscar uma família que é consolidada e que talvez já passou por aquele problema e possa me ensinar. Eu estou com um problema na educação dos meus filhos. Eu vou buscar uma família que tem filhos criados, que tem filhos que são filhos que andam nos caminhos do Senhor, para saber como eles fizeram naquela situação. Entende? É sobre isso. Eu não vou buscar, eu tenho que saber buscar conselho no lugar certo. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E nós temos que saber aonde buscar conselho. Né? Eu não vou buscar conselho de finanças para uma pessoa que é quebrada, para uma pessoa que é endividada. Eu vou buscar conselho de finanças para uma pessoa que conhece de finanças, uma pessoa que aplica os princípios financeiros na sua vida e que tem resultados com isso. Entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa ter humildade para saber buscar conselhos. Precisa ter os primeiros passos, né, do básico. Não adianta você já querer... Eu vejo muita gente querendo ir para um mercado financeiro, para ações, onde ela nem não está no básico ainda, ela não tem ainda, ela não está nem ganhando dinheiro ainda, porque esse é o conceito. Eu preciso primeiro ganhar dinheiro para depois investir. Eu não posso investir sem ter ganhado dinheiro. Tem gente que investe o dinheiro do mês. Cara, não existe isso, entende? Então eu vou receber lá, vamos dizer que eu recebo R$3.000, e aí eu vou pegar aquele dinheiro e vou investir, sendo que eu tenho contas para pagar, eu tenho despesas para pagar. Então, humildade, aplicar os conceitos básicos para depois ir para os conceitos mais avançados. Não cair em contos, não cair na ganância, né? O brasileiro... Acho que o ser humano, de forma geral, é muito ganancioso, mas eu vejo aí gente caindo nesses golpes de pirâmide que te oferecem ganhos de 20% ao mês. Quanta gente está caindo nisso aí? E não é pessoa que não tem educação, pessoa que é educada, que tem faculdade e que cai nesses golpes de que você vai ganhar 20% ao mês aqui se você investir nesse negócio. Essa criptomoeda, esse robô, daí eles vêm, essa inteligência artificial vai te dar 20% ao mês. Não existe isso. Não existe isso. O que existe é você ter um dinheiro, você ganhar um dinheiro, você aumentar o seu ganho e você ter diversificação de investimentos que têm um risco maior, investimento que tem um risco menor. Então, eu acho que alguns passos seriam esses, Ivan. Eu acho que basicamente esses. Na minha perspectiva, Murilo, essa questão da humildade, naquilo que... De fato, a gente precisa reconhecer que Deus entrega diferentes dons para nós, né? Então, o dom que Deus entregou para o Murilo, de generosidade, eu preciso aprender com o Murilo. Esse é o fato. Então, o fato da gente estar conversando sobre isso aqui é trazer luz sobre esse assunto, que é absolutamente necessário para a gente poder multiplicar e transformar vidas. Eu consigo ver, Murilo, nessa sua jornada, os alvos que você já atingiu da liberdade financeira, e a liberdade financeira nada mais é do que você não ter mais nenhum compromisso financeiro que vai trazer algum tipo de pressão sobre a tua vida. Então, como aqui se faz, aqui se paga, né? A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, que você já alcançou essa liberdade, que você já alcançou a independência financeira, que na perspectiva daquilo que eu aprendi, que é ter a total dependência de Deus, né? Independência financeira é a total dependência de Deus, e está rumo, né? A gente nunca vai fugir dessa... não é que a gente vai fugir. A excelência financeira,
precisa ser o alvo das nossas vidas para a gente poder dedicar os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos para multiplicar, para transformar, para investir no reino. É isso que você tem perseguido, é isso que eu enxergo na tua jornada de vida, né, Murilo? Mas assim, nós não precisamos ficar limitados a isso, e é nesse contexto que eu queria te perguntar agora, assim, quais são os planos e sonhos de Deus são maiores do que os nossos? Como é que o Murilo está projetando o futuro dele? Como é que ele está projetando esses próximos anos? Na perspectiva financeira, na perspectiva profissional? O Murilo está acomodado? O Murilo alcançou uma tranquilidade, mas como é que você enxerga isso, Murilo? Você acha que a pessoa tem que se acomodar mesmo, ou que ela não pode se conformar com aquilo, ela precisa transformar a mente dela, ela precisa estar projetando, como você bem falou, né? Como é que você vê isso em termos de carreira, de patrimônio, de legado para os teus filhos, do reino de Deus? E que tem tudo a ver com o nosso podcast aqui do Gestor X, que é multiplicar para transformar. Você consegue enxergar o Murilo daqui a 10 anos? Onde ele vai estar? Olha, eu tendo a cuidar com a ganância, e eu busco um coração humilde, né? Eu tive resultados financeiros que me possibilitaram ter uma condição de vida para minha família hoje muito boa, e o dinheiro é uma ferramenta para isso, mas eu tenho que cuidar muito, muito, porque o coração do homem sempre é ganancioso. Mas ao mesmo tempo, eu não posso me acomodar, porque eu posso contribuir mais. Eu vejo exemplos de empresas americanas como a Chick-fil-A, a Hobby Lobby, são empresas fundadas por cristãos, e que se tornaram grandes redes. Quem já foi para a Chick-fil-A uma rede de franquias de fast food, e ela não abre aos domingos, ela tem conceitos cristãos, ela investe muito nos funcionários, na educação dos funcionários, e também em projetos sociais. Ela investe milhões em projetos sociais, projetos cristãos, assim como a Hobby Lobby também. E olha esse conceito, é multiplicar para transformar. Essas empresas, esses cristãos, fundadores dessas empresas, eles multiplicaram e eles estão transformando vidas. Quantas vidas são transformadas através dos ganhos financeiros dessas empresas? Então eu vejo isso. Imagina eu poder ganhar mais para poder contribuir mais em projetos sociais, projetos missionários, né? Hoje temos investidos em projetos missionários na África, temos investidos em projetos missionários aqui em Curitiba, temos investidos em projetos missionários que as igrejas administram, né? E eu sou como se fosse a ponta da lança. Então a lança, recentemente nós tivemos um irmão que esteve na África fazendo um trabalho missionário, e quanta carência tem lá, né? Os testemunhos dele sobre a carência, sobre as dificuldades das pessoas, e quanto nós podemos contribuir na vida daquelas pessoas para transformar, né? Crianças com problemas de saúde. E eu fico tão feliz quando eu sei que o meu recurso está ajudando nesse processo. Eu tenho que aprender muito ainda sobre generosidade, mas quando você me fala que, você tem aprendido comigo sobre generosidade, eu te falo que eu tenho que aprender muito sobre generosidade ainda. E ainda meu coração precisa ser muito transformado, assim. Deus precisa fazer muita obra na minha vida. Mas eu fico tão feliz quando eu sei que o dinheiro que eu tenho investido nesses projetos tem transformado vidas. Eu falo, eu não posso parar, eu não posso me acomodar. Eu tenho que ter uma condição, eu tenho que multiplicar ainda mais aquilo que eu estou ganhando para poder investir ainda mais no reino de Deus. Investir, como você falou, nos órfãos, nas viúvas, nos pobres, porque isso vai transformar mais vidas. Projetos missionários, pessoas sendo ganhas para Cristo. Então eu não posso me acomodar. Só que eu tenho que saber também que não é a cabeça do Murilo, não é a mente, não é o braço do Murilo que está conquistando isso, mas é o Senhor dando estratégias, dando sabedoria para o Murilo, para as empresas do Murilo, para ele ganhar mais dinheiro e ele poder multiplicar e transformar essas vidas, fazendo tantas coisas, né? Eu me lembro e não sei exatamente se foi o início da tua jornada ali de ofertar em projetos missionários, Murilo.
de um dos irmãos lá dos pastores lá na África. Se você se recordar, puder relatar esse início da tua jornada de estar ofertando para projetos missionários, com perspectiva aí de desenvolvimento social e educacional das pessoas, e que você fizesse um paralelo com hoje, na tua perspectiva de sócio fundador de um instituto, como é que é essa tua conexão com isso? Como é que, se eu, né, vamos dizer, eu nunca investi, qual que seria a orientação que você daria de instituição, de projeto, de vida? Como é que você faz essa conexão? Qual que seria a dica? Qual que seria a tua sugestão? A partir do momento que eu entendi o evangelho, entendi o reino, eu sempre busquei estar contribuindo com projetos missionários. E aí nós temos um missionário na África, por muito tempo ele trabalhou em Moçambique e hoje ele está no Malawi. E eu senti de Deus de apoiá-lo nesse projeto, né? Recorrentemente mandar, eu mandava quantias específicas, depois eu mais frequentemente mandar, até porque a gente via o projeto que ele fazia lá e a necessidade tão grande desse projeto. Depois nós fundamos o Instituto Sempre Justo, né? Você, eu e mais outros irmãos que estiveram aí na fundação, e temos esse projeto aqui em Curitiba, ali no Atuba, e também tem o projeto também não é só aqui, ele também investe em missões, e eu entendi que eu precisava contribuir para que o projeto tivesse sucesso, e eu conversando contigo, eu falei, nós temos que institucionalizar também o Instituto, para que o Instituto receba verbas também de empresas que querem contribuir, porque o que acontece, Ivan, é que muitas vezes a pessoa até quer investir, mas ela não sabe aonde investir, porque ela não... existe muita picaretagem também nisso, né? Existe muita picaretagem. Então, hoje um instituto que a gente sabe que é sério, que trabalha com crianças carentes, trabalha ali com educação empreendedora, que é o Instituto Sempre Justo, é um projeto que eu recomendo. Olha, busca o Ivan, busca o Instituto Sempre Justo e contribua com ele, porque o teu dinheiro vai estar ajudando crianças carentes, vai estar ajudando a tirar essas crianças das drogas, das ruas, do mal, né? Essa comunidade que a gente atende, a gente sabe, muitas vezes ali tem todo um problema de drogas envolvido, e eles trazem essas crianças para estar no tráfico ali. Então, quando a gente está contribuindo, a gente está conseguindo tirar essas crianças desse ambiente, da criminalidade. Então, eu acho que, se eu fosse dar um conselho, busque projetos que existem, né? Não queira você, eu vou fazer um projeto social, não é assim, entendeu? Tem muita coisa envolvida, né? Então, busque projetos de sucesso, projetos que já existem, que você pode contribuir financeiramente, e o que o teu dinheiro vai estar lá, vai ter pessoas indo lá no lugar, vai ter pessoas dando o seu tempo. Se você, eu não tenho recurso, então doa o seu tempo. Eu não tenho recurso, doa o seu tempo. Como que eu posso ajudar? O pouco que você doa é muito para eles, sabe? Até de recurso mesmo. A gente estava vendo lá na África que muitas vezes R$300 é o dinheiro de uma família inteira se manter durante um mês. E R$300, né, é pouco, mas com R$300 uma família inteira lá na África se mantém naquele mês, entende? Então eu acho que ou você doa o seu tempo para projetos missionários, ou então você busca projetos sociais, projetos missionários que são projetos sérios, e você contribui. Eu acho que, pelo menos é isso que eu tenho tentado fazer. Eu tenho buscado projetos missionários que são sérios, e projetos sociais que são sérios, e que geralmente são cristãos, porque eu sou cristão e eu tenho essa visão cristã, e eu invisto nesses projetos. Muito bom, Murilo. Se você pudesse resumir toda a nossa conversa aqui e deixar uma mensagem, né? Uma mensagem, uma dica, uma sugestão de hábito que a pessoa
precisa adotar como prática, como uma aplicação para sua vida, alinhada aí com todo o teu conhecimento acadêmico, que já formou aí milhares de alunos, né? O que você poderia trazer para nós assim de expectativa e de orientação, Murilo? Interessante, né? Tem um texto bíblico que ele está ali, deixa eu pegar aqui, ó, ele está ali em 2 Coríntios 9, 7, que ele fala assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, talvez a mensagem seria isso, né? Dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E eu tenho certeza que Deus vai te dar, Ele vai te abençoar. Eu sei que a gente não faz, muita gente pensa assim, mas eu estou fazendo uma troca com Deus. Isso é errado. Eu estou dando com a esperança de receber. Com certeza não é esse coração que o certo, né? O certo é você dar, independente se Deus vai te abençoar ou não. Mas eu quero te falar aqui, eu quero reafirmar que Deus ama quem dá com alegria. E se você é abundante na sua igreja, através do dízimo, através da oferta, você é abundante na vida das pessoas, Deus vai ser abundante contigo. Isso é experiência própria. Deus tem sido abundante comigo, porque Ele tem me ensinado a ser abundante na igreja, nas ofertas, em projetos, entendeu? Tem gente que tem dificuldade até com o dízimo. E aí você vai olhar a vida da pessoa, ela tá, sabe, as coisas... eu tive com um irmão ontem, e ele tava me falando que, teve um problema no carro, já veio uma conta enorme do carro, daí no mesmo dia já a geladeira pifou. Então, não tô falando que esse irmão não é dizimista ou não, mas muitas vezes a origem, a raiz dos problemas financeiros, quando você olha assim, a pessoa, ela tá com dificuldade de dar o dízimo, ela não tá dando dízimo, entendeu? Então eu acho que, se eu fosse deixar uma mensagem, é isso: dar com alegria, dar o dízimo com alegria, dar a oferta com alegria, oferta na vida das pessoas com alegria, que Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar da tua vida, Deus, Ele cuida de cada um, ele é abundante com aquele que é abundante. E como é que você lida com esse mito de ser um dizimista e da má aplicação dos recursos, tanto em instituições quanto igrejas, e de maneira geral, como é que você lida com esse mito, que é um mito, né? As pessoas, muitas vezes elas não contribuem por conta de um pré-julgamento quanto à utilização desses recursos. Como é que você lida com isso? Não é sobre você, né? Não é que não é sobre você, não é sobre a igreja, é sobre você, entendeu? Desde que eu aprendi a ser dizimista e ofertante, eu não posso ficar olhando para o que é feito com o meu dízimo e com a minha oferta, mas Deus está olhando para mim, entendeu? Ele quer o melhor de mim. Então, se talvez a igreja que você está sendo dizimista, talvez não administre o recurso da melhor forma possível, não é um problema seu. Você tem que ser obediente e dar, entendeu? E não ficar pensando o que vai ser feito, né? A gente tem, quando você olha Judas, né, que viu a mulher derramar o frasco de perfume, falou, isso daqui podia ser dado aos pobres, né? Tem muita gente que tem esse conceito, eu não dou dinheiro na igreja porque os pastores roubam, eu não dou dinheiro seja católico, eu não dou dinheiro porque os padres roubam, mas não é sobre isso, é sobre você obedecer ao que Deus mandou. Deus mandou você dar o dízimo? Dá o dízimo. Deus mandou você dar a oferta? Dá a oferta. E não se preocupa com o que vai ser feito com esse dinheiro. Deus vai cobrar daqueles que administram esse dinheiro. Agora, Ele vai cobrar de você se você está dando seu dízimo, sua oferta. Então é sobre isso, é você obedecer a Deus e não de você ficar preocupado com o que vão fazer com o dinheiro que você tá doando, tá dizimando.
essa compreensão de que a nossa posição é a posição de obediência, de fato contribuir com o reino, contribuir com a igreja, contribuir seja com o nosso tempo, seja com o nosso recurso, seja com o nosso dízimo, seja com a nossa oferta, ela é absolutamente necessária porque a maneira, né, Murilo, como que nós lidamos com o dinheiro, ela impacta o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes você impede, né, a manifestação do poder, do amor de Deus na sua vida é a forma como eu enxergo, né, por estabelecer esse tipo de pré-julgamento. E aí nós não estamos aqui para falar ou criticar nenhuma igreja, seja protestante ou seja católico, o que quer que seja, de qualquer que seja a religião, mas sim de ter essa compreensão de que existe sim um princípio e esse princípio precisa ser aplicado na nossa vida. Amém. Amém? É sobre, né? Isso mesmo. É sobre essas coisas. E a gente está caminhando para o nosso final aqui, o tempo passa muito rápido. Eu sei que você já adquiriu o seu livro do Gestor X, mas eu quero presentear você, Murilo, como uma forma assim do meu carinho, do meu amor, do meu respeito, da minha admiração por você, e que você possa abençoar alguma pessoa que Deus colocar no teu coração, porque de fato eu creio que o Senhor me inspirou a escrever isso, porque é o primeiro livro que eu tive a oportunidade de escrever. Eu não sou escritor, tampouco sou teólogo, mas são coisas que são como se fosse um grande quebra-cabeça, que ao longo da minha jornada, de toda essa minha caminhada como empresário, como gestor, como administrador, eu pude juntar essas peças para trazer princípios e também uma metodologia, né, que é a metodologia de GPS Finanças, onde ele estabelece esses alvos financeiros para a nossa vida, para a minha vida, e que eu estou perseguindo também, aprendendo com você, aprendendo com outras pessoas, com outros irmãos, com pastores, com líderes, com as pessoas relevantes de conhecimento extraordinário, para poder alcançar a excelência financeira. Porque a excelência está em Cristo. As excelências estão em Cristo, a sabedoria está em Cristo, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Cristo carregou toda a excelência quando ele se entregou na cruz por todos nós. Eu quero presentear você com esse livro e que você possa fazer, presentear alguém da tua estima aí para que faça a diferença, como fez na minha vida ao longo da minha jornada e tem feito. Eu tenho aprendido muito com os princípios da palavra. E queria te agradecer, Murilo, né? Queria deixar aberto para você aí dar uma mensagem final sobre esse nosso tempo de podcast. Muito obrigado por se dispor do seu tempo, por estar aqui conosco ensinando, mostrando, demonstrando aí o teu amor pelas vidas, o teu amor pela tua família, pela tua casa, pela igreja, por Deus. E que, como eu tenho dito para você, eu sempre aprendo com você, e foi muito bacana esse tempo que a gente teve junto aqui. Legal, obrigado. Eu já tenho no meu coração até para quem eu vou dar esse livro, e eu creio que vai ajudar essa pessoa, porque esse livro, eu sei que ele é fruto da tua vida, não é algo que você escreveu com inteligência artificial, de alguma coisa na vida dos outros. Não, isso daqui é sobre você. Esse livro aqui, ele é uma ferramenta, porque ele é algo que você fez e que você usa. Aquilo que você escreveu, isso daqui é a verdade sobre você, né? Então, por isso ele é tão importante, e ele pode ajudar tantas pessoas, né? E obrigado. Acho que esse tempo aqui foi muito bom. Temos que sempre pedir a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, aprender cada vez mais e cada dia mais buscar essa provisão diária que eu falei. E é muito bom. Que Deus nos abençoe, que a gente continue seguindo esse caminho, trilhando esse caminho. Deus abençoe a tua vida, o projeto, o Gestor X. Creio que vai ajudar muita gente. Obrigado, Murilo.
a sua história, a sua visão, a sua generosidade, né? Tem mostrado que multiplicar é muito mais do que prosperar, né? Transformar vidas, transformar comunidades, transformar nações, e estou muito feliz. E para você que nos acompanhou até aqui, quero agradecer por fazer parte desse nosso primeiro episódio. Se você está nos assistindo no YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Se você está nos ouvindo no Spotify ou por outra plataforma de áudio, siga o nosso podcast para acompanhar os próximos episódios. Nós, nos próximos encontros, continuaremos trazendo convidados, experiências e conversas que nos ajudem a multiplicar conhecimento, princípios bíblicos, a trazer desenvolvimento para as pessoas, investir no reino de Deus para transformar vidas e realidades. Até o próximo episódio do Gestor X, Multiplicar para Transformar. Muito obrigado.